Aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, oferecia ao meu pai a privação da vista que muito me atormentava. Oferecia em desconto de tantas culpas que todo o gênero humano cometia pelo sentido dos olhos. Via, esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com este sentido. Sentia a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu pai pelo uso da vista e deixava cair lágrimas dos meus olhos. Embora fossem gotinhas diminutas, não obstante o seu valor, acompanhado do grande amor com que as derramei, era tão grande que bastava para satisfazer a divina justiça por todas essas culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído, sem fazer movimento algum. Suplicava ainda ao meu pai que se dignasse que, em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, obtivessem o dom das lágrimas de compulsão os pecadores e pecadoras que o desejassem e pedissem. E o meu pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe o pedisse de coração sincero, como de facto efetuou e inteiramente se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Nos primeiros, em desconto das suas culpas, nas segundas, para merecer maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei aos meus discípulos, dizendo-lhes: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Pedi ainda ao meu pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, que se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meio do meu amor, se mortificassem quanto a esse sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas ilícitas, a fim de poderem fazê-lo com a alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedi-lhe ainda que desse força e virtude a todos que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais e pelos seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. O meu pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e a assistência do Pai amoroso, como efetivamente o fez, e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que ao fazer eu estes pedidos ao meu Pai, apresentavam-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido,
a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas o que sofreria, o que sofrera. Assim, os que iriam chorar, assim, os que iriam ficar privados da vista, assim, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos, todos, os tinha presentes e os contemplava um por um, e por eles rogava distintamente, segundo as suas necessidades, com amor de irmão, amava-os e implorava por eles a divina graça. Via ainda, em minha sabedoria infinita, todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito ao meu Pai, e que, pela sua dureza e obstinação, não haveriam querido jamais emendar-se. Para eles não podia obter as graças que obtinha para os outros, porque não queriam aceitar as divinas inspirações e a graça divina. Mirava-os cheio de compaixão e suplicava ao meu Pai que, se não quisessem eles se prevalecer da sua misericórdia e dos meus méritos, ao menos não os castigasse com tanto rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Lot e muitos outros. Nisto, o meu Pai me satisfez, prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo, em virtude dos meus méritos e minhas súplicas. Efetivamente, bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita. Se fosse de outro modo, oh, de quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estaria o mundo cheio por causa da curiosidade. Aflições do ouvido. Sofria também, pelo sentido do ouvido, aflição muito grande, porque devido ao lugar tão estreito, estava inteiramente privado dele. Só ouvia os suspiros ardentes que a minha dileta mãe me dirigia do mais íntimo do coração. Ouvia ainda o doce entretenimento que tinha comigo, falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatavam o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la. De todo o restante, porém, estava privado inteiramente, e esta privação causava-me aflição, a qual eu oferecia a meu Pai em desconto de tantas faltas que, com o sentido do ouvido, cometeriam os meus irmãos pela curiosidade, por ouvirem tantas murmurações, tantas palavras contra a minha lei, tantas curiosidades e outras coisas indignas que muitos ouvem com deleite. Pedi ainda a meu Pai que os perdoasse e desse virtude e força àqueles que mortificavam este sentido, fugindo da ocasião, fugindo da ocasião. Comunicasse-lhes o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes à sua maior glória. Desse virtude àqueles que ficassem privados deste sentido,
para que o sofressem de boa vontade pelo seu amor. Em virtude do agrado e deleite que senti ao ouvir os doces colóquios e os suspiros da minha dileta mãe, pedia-lhe quisesse dar muita consolação de espírito àqueles que ouvissem de boa vontade palavras santas e que, ao ouvirem as harmonias musicais, lhes elevasse o espírito a contemplar e desejar as coisas do céu. Ao pensarem nas harmonias angélicas, consolasse o seu espírito e não permitisse que fossem contaminados o seu coração com todas as coisas que involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina. Meu pai me prometia tudo, mas sempre com esta condição. Queria também a cooperação da vontade deles.